Gravação ao vivo versus overdubs. Esse é o assunto de hoje. Gravação ao vivo versus overdubs. Seja bem-vindo ao 30º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é passar várias informações a respeito de produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e dizer mesmo, tinha essa parte que eu não tinha pensado. E chegamos ao 30º vídeo, tá na metade da série, são 60 vídeos ao todo. Eu pensei que ia demorar bem mais, tá passando muito rápido. Mas vamos lá, falar sobre gravação ao vivo. Eu tive a chance de trabalhar em alguns projetos grandes de gravação ao vivo. Eu me lembro aqui o acústico do Charlie Brown Jr., o ao vivo MTV do CPM 22, os 5 bandas de rock da MTV, o Ruge ao vivo no Pacaembu, o Bros ao vivo no Olímpia, o CPM 22 ao vivo no Hangar 110, tem várias outras coisas, não vou lembrar de cabeça tudo agora, mas esses são alguns projetos grandes que eu participei. E assim, a gravação ao vivo ela tem as suas dificuldades, assim, diferente de estúdio. Você não tem tanto controle sobre as coisas que acontecem. Primeiro sobre a execução, né? Que a execução tem que estar muito bem resolvida dos músicos, né? E os músicos subirem no palco muito bem preparados para fazer. E aí depois vem a parte do áudio, a parte técnica, que também tem as suas limitações ali, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem o amplificador de guitarra muito perto da bateria e você tem um microfone naquele amplificador, vai vazar alguma coisa dos pratos para a guitarra. Tá? Se você começar a puxar agudo, vai vir pratos no amplificador de guitarra, mesmo que você não queira. Entendeu? A voz, por exemplo, ela pega muito dos pratos, pega muito das guitarras, pega muito do público, às vezes. Por exemplo, no 5 bandas de rock, eu lembro que a gente abria a voz do Dido NX0, por exemplo, e vinha a voz dele e vinha o público pra caramba, porque a mulherada gritava muito ali, era muito alto, ensurdecedor mesmo, os gritos, né? Então, assim, tudo vaza em tudo. E a gente tem que aprender a equilibrar essas coisas e conviver com isso. Tá? A gente não briga contra, a gente não tenta limpar isso, entendeu? Hoje em dia, até com inteligência artificial, tem formas de você amenizar isso aí, ou pelo menos limpar ou pelo menos amenizar isso aí. Mas na época, eu estou falando de uma coisa de 2000 e pouco, 2003 a 2010, talvez. Então a gente está falando de um tempo aí que não tinha esse tipo de ferramenta ainda. Então o que acontece? A gente convivia muito com as coisas. E o que eu fazia muito ali a gente tentava microfonar as coisas de uma forma que tivesse uma boa separação, tá? Para a gente poder ter como timbrar posteriormente, né? E trabalhar legal. Teve casos, por exemplo, no ao vivo da MTV do CPM 22, a gente gravou um DI da guitarra também. Então a guitarra saía diretamente, ia para um DI e depois passava por pedaleira, por ampli, etc. Então a gente gravou um DI e gravou também o ampli. Aí a gente pôde levar para o estúdio e remicrofonar, entendeu? Pegar esse DI da guitarra, passar novamente pelo ampli, remicrofonar e fazer o som. O som foi feito no estúdio e a execução do ao vivo, entendeu? Então a gente começou a achar formas de minimizar esses problemas, né? De qualquer forma, a gente tinha uma. Porque assim, deixa eu falar uma coisa importante. Fica só entre nós aqui, tá? Muito do que a gente ouve ao vivo não é ao vivo. Tá? A gente que é dos anos, assim, eu nasci em 71, né? Então a gente ouvia o Frampton Comes Alive, por exemplo, a gente ouvia o Live One do Kiss, é tudo Pinóquio, tá? É tudo de mentira, tudo foi feito em estúdio, pegava o público tal, colocava tal, né? E até hoje se faz muito disso, tá? E a gente tinha uma coisa lá eu trabalhei muito tempo no Estúdio Midas, né? Com o Rick Bonadio e tudo mais. E a gente tinha uma coisa de tentar preservar o que foi tocado ao vivo. Eu digo tentar porque o que acontecia? Eu lembro do acústico da MTV do Charlie Brown Jr., por exemplo, tinha uma música que tinha um violão de 12. Violão de 12 para afinar é difícil. E o Champion tocava num baixo também, fazendo umas coisas bem na região aguda do baixo, e era um baixo eletroacústico, né, um baixolão, que também não afina tão bem nessa parte. Então, quando a gente chegou em estúdio e abriu, a afinação não estava legal. Então a gente refez o violão, entendeu? O baixo eu acho que ficou. Se eu não me engano, o baixo ficou, a gente refez o violão de 12. E a gente tentava não refazer. Então, por exemplo, no CPM 22 ao vivo no Hangar 110, teve uma música que quebrou a corda do Wally no final da música. Então a gente pegou e refez aquele trecho da guitarra, entendeu? Coisas desse tipo. Mas a gente tentava não refazer porque a gente gosta do que é ao vivo, mesmo com as imperfeições que tem. O que a gente fazia era um trabalho de edição, mas não era aquela edição milimétrica como o pessoal faz em disco, né? Então, por exemplo, a gente ouvia a bateria. O baterista tocou. Se não tivesse nenhum erro crasso, aquela coisa, por exemplo, o cara foi tocar uma caixa e bater um aro, porque se foi tocar a caixa e bater um aro, a gente substituía aquele aro por uma caixa. Tá? Se o cara fez uma frase que correu demais e depois ele entrou no tempo, a gente atrasava um pouquinho aquela frase, mas era mínimo. Bateria a gente mexia quase nada, assim. E fazia limpeza bastante, limpava bastante tons, né, gates, essas coisas, para não ter tanto vazamento do público, dos pratos, etc. Isso a gente fazia bastante. Mas de execução, a bateria era aquilo, aí depois a gente ouvia a bateria junto com o baixo.
Se estava fluindo, mesmo que tivesse uma atrasadinha, alguma coisa assim, uma adiantada, tal, não tem problema, estava tudo certo, tá fluindo. Se de repente o cara tinha que tocar um sol, ele bateu um sol sustenido e depois foi pro sol, a gente pegava um sol de algum outro lugar, colocava ali naquele lugar, entendeu? Então a gente mantinha, sei lá, 80, 90% da execução do dia e fazia pequenos ajustes, porque aquilo vai para um disco, aquilo as pessoas vão ouvir diversas vezes, então tem que ser mais perfeitinho, vamos dizer assim, né? Mas se você ouvir, eu falei do acústico da MTV do Charlie Brown Jr., se você ouvir, foi gravado sem clique, então tem oscilação de tempo, aquela oscilação natural do músico de tocar, correr um pouquinho em uma parte, voltar em outra, tal, você vai perceber isso claramente. Da voz a gente não refez nada do Chorão, tá? Foi tudo do dia mesmo. Eu lembro da gente ter refeito esse violão de 12. Eu acho que foi isso, de refazer isso. E teve bastante essas pequenas edições, tá? Tem um momento que o cara foi para pegar uma nota e não pegou direito, ou ia pegar um acorde e bateu só as duas notas de cima e não veio tão legal, a gente pega de outro lugar, entendeu? Isso teve bastante assim no disco, mas não é nada demais. Geralmente a gente usava muito de execução. A gente trabalhava com bandas muito boas também, né? Isso ajuda bastante. Então, assim, qual que era a preocupação? A banda está bem ensaiada, o repertório está na agulha, e a gente tem uma certa separação dos sons, tem uns sons de qualidade em cima do palco e tem uma certa separação para a gente poder trabalhar isso posteriormente no estúdio. Tá? Mas basicamente era isso. E a gente convivia com muita coisa, aquela coisa de levantar os volumes, entender o que está acontecendo, a gente falar, por exemplo, olha, a gente tem os microfones na plateia, e se a gente não deixar os microfones da plateia, a gente não vai ter a galera cantando. Não vai parecer uma gravação de estúdio. Então não é legal, tem que ter a galera cantando. Tá, mas os microfones da plateia tá sobrando guitarra também, tá sobrando, sei lá, pratos, etc. Tudo bem, então vai ter mais guitarra e mais pratos do que a gente queria. E tudo bem, a gente convivia com isso, tá? Eu acho que é mais fácil do que você brigar ou tentar limpar de alguma outra forma, sabe? E assim fica com uma cara do dia, né? Fica com aquela assinatura daquele momento na história, né? Ó, bonito isso, né? Que é a assinatura daquele momento na história daquela banda. Deixa eu falar no outro assunto aqui. Eu quero falar agora sobre o Clube do Onhaia. Tá? O Clube do Onhaia é uma forma de você me ajudar a manter esse canal funcionando. Tá? Você faz uma pequena contribuição mensal para me ajudar a fazer esses vídeos aqui, que dá um trabalhinho bom, sabe? Fazer não parece, mas dá um trabalhinho bom. E em troca disso eu te dou vários cursos a respeito de produção musical. Tem lá o comprimindo, o equalizando, o mixando, a série 30 dicas de gravação, de edição, de mixagem. Está entrando lá, se você se inscrever agora, você já vai ter acesso ao primeiro vídeo, dia seguinte mais um vídeo, assim vai, sabe? Então tem bastante material lá, vale muito a pena. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? Agora vamos falar sobre o que é overdub. Overdub é você gravar em cima, vamos dizer, posteriormente. Quem pintou com essa coisa foi o Les Paul, tá? O cara que ajudou a Gibson a criar a guitarra Les Paul. Ele era um guitarrista absurdo, procure ele, assim, o cara era surreal, assim, bom demais. E ele pegou uma máquina de gravação e a máquina tinha duas cabeças, uma cabeça que gravava, outra que apagava. Ele meio desligou essa cabeça que apagava, então ele conseguia gravar em cima novamente. Ele gravava uma vez, depois ouvindo ele gravava em cima e ia fazendo isso. Daí a virar uma coisa da cabeça ter várias cabeças, vamos dizer assim, você poder abrir isso em multitrack, foi um tempinho, pouco depois que os caras conseguiram fazer. E hoje em dia, a gente gravando no computador, a gente tem tracks limitadas, tá? Até o tempo da fita, a gente tinha limitação da fita. Tinha estúdios que tinham 4 canais, estúdios que tinham 8 canais, estúdios que tinham 16, 24, estúdios que tinham duas máquinas de 24, etc, tá? Então a gente tinha limitação da fita. A partir do momento que a gente foi para o computador, a limitação é o hardware, né? E hoje em dia, mesmo um hardware simples, você tem como gravar 200 canais dentro do computador, entendeu? Então é surreal. E hoje a maioria das gravações são feitas em overdub. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, geralmente o pessoal faz uma guia, né, uma guitarra e voz, por exemplo, grava bateria, por exemplo, uma bateria acústica, ou programa uma bateria, aí grava um baixo posteriormente, aí grava uma guitarra posteriormente, dobra essa guitarra posteriormente, isso tudo é overdub, tá? O que eu acho que a gente perde quando a gente grava somente em overdub? O momento, aquilo que eu falei daquele momento na história, de você ter as pessoas tocando junto e você poder ter aquela assinatura daquele momento, você perde. Porque você passa a ter, por exemplo, uma coisa é os músicos estarem na mesma sala e de repente todo mundo baixa a dinâmica junto, um olha para o olho do outro e baixa a dinâmica junto, ou sobe a dinâmica junto. Outra coisa é você saber, aqui vai baixar a dinâmica, e você baixar a sua dinâmica na hora de tocar. Não funciona da mesma forma, tá? Não é igual, é diferente, não é ruim, tá? Não é dizer é melhor, é pior, é diferente. Tá? Eu gosto bastante de ter a coisa ao vivo, o pessoal tocando junto, porque faz muita diferença.
Em compensação, você pode ser muito mais meticuloso, o que é bom e é ruim, tá? Porque você pode ir gravando por trechinhos, acertando detalhes por detalhes, e para e conversa com o guitarrista, olha, a execução aqui, ó, melhora isso aqui, ó, tá sujando essa parte e tal, não sei o quê, e você vai aprimorando aquela execução e você tem um resultado muito mais perfeito, que nem sempre é legal, tá? Isso é, às vezes a perfeição não é o caminho, não. Às vezes você quer uma coisa mais solta, mais à vontade, tá? E você como produtor, você tem que entender qual é o momento de fazer cada coisa. Qual é o momento de você pegar no pé do músico e falar assim, pô, bicho, não vamos melhorar essa parte, ou qual é o momento de você deixar ele tocar, às vezes um pouquinho para frente do tempo, um pouquinho para trás e tal, mas você ouvindo dá um molho que é legal na coisa toda, tá? Deixa eu falar um outro assunto aqui, que é o guia do equipamento para home studio. O guia do equipamento para home studio é um guia em vídeo, são 10 vídeos que totalizam 1 hora, é onde eu vou falar a respeito do que você precisa para começar o seu home studio. Se você está começando o seu home studio agora, ou você já tem seu home studio há um tempo e quer aprimorar esse home studio, lá tem tudo que você precisa, tá? Eu falo a respeito de escolha de computadores, escolha de softwares, escolha de interfaces, microfones, fones de ouvido, monitores, enfim, tudo está bem esmiuçadinho ali e de acordo com a sua necessidade, tá? Se você é um vocalista que quer gravar sua voz em casa, você precisa de um tipo de equipamento, eu vou falar a respeito disso. Se você é um baterista que quer gravar sua bateria em casa, um cara que quer gravar sua banda inteira, você precisa de outro tipo de equipamento, eu vou falar a respeito disso também. Novamente é gratuito, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou então na minha bio. Agora eu quero falar numa outra coisa. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Eu tô numa gripe aqui já faz uma semana, tá me derrubando, cara. Já estou bem melhor, mas a garganta está ressecando toda hora. Fala numa outra coisa que é uma coisa que eu gosto demais, que é uma gravação mista, vamos dizer assim. Você fazer parte ao vivo e parte em overdub. Eu lembro de quando eu fiz, por exemplo, discos do Resgate, da banda Gospel Resgate, eu fiz o Resgate em 97, a base foi gravada ao vivo. Eu fiz o Praise, acho que foi 2001, alguma coisa assim. Também a base foi gravada ao vivo. O que a gente fazia? A gente colocava os 4 caras da banda dentro da sala, tá? Então, um foi gravado no estúdio 43, outro foi no Midas. Vou falar do Midas só para simplificar, tá? No Midas a gente tinha uma sala grande, então a gente colocava a bateria, o baixista e os 2 guitarristas lá dentro, né? E o vocalista com o microfone para dar a dica da voz. Ele não estava cantando a música, mas ele dava toque assim, tipo, ó, aqui é o verso, aqui é isso, aqui é aquilo. Então, por que ele estava só dando toque e não cantando? Porque a gente estava com os microfones ali abertos de ambiente, para bateria e tudo mais, e se ele cantasse ia pegar nos microfones de ambiente. Ali estava sendo feita a captação somente da bateria. O restante estava em outras salas. Então, quando ele tocava guitarra, tinha um cabo que mandava para outra sala, onde estava o amplificador dele separado e microfonado. Então a gente tinha uma separação boa, já tinha os timbres bem feitinhos e tudo mais, só que a gravação era ao vivo, mesma coisa com baixo. A gente pegou as guitarras, colocou dentro de uma sala que tinha no fundo do Midas, colocou uns biombos entre elas e os 2 amplis, então a gente tinha uma separação boa. E o baixo a gente colocou num corredor que tem do Midas, que tem tratamento acústico também, então ele estava separado da coisa. Então, se você ouvir a bateria desse disco solada, você tem de leve alguma sobrinha de cordas, tal, mas é pouco. Tá? A bateria, o som dela é muito mais alto. E se você ouvir os amplis em separado, o baixo não tem vazamento nenhum, e as guitarras você tem um pequeno vazamento de uma para outra, mas também é desprezível, tá? E dessa forma a gente tinha condição de fazer o take com todo mundo tocando junto. Depois eles entrarem dentro da sala, a gente ouvir já ter a cara do disco, né? Porque já tá valendo batera, baixo e 2 guitarras. E a gente refazer algum detalhe, sabe? Era comum fazer um take bom, terminava todo mundo quietinho, né? Esperando o decay dos pratos, o decay das guitarras. Aí alguém falava assim, cara, eu acho que o take foi bom, mas eu errei ali na entrada do segundo refrão. Tá, a gente vinha ouvindo, sacava que errou. Ok, vamos fazer uma emenda da guitarra ou do baixo nessa entrada do segundo refrão? Beleza, o cara entrava lá dentro, a gente fazia aquela emendinha, resolveu, entendeu? Então a gente fazia muita coisa assim. E depois a gente fez os overdubs. Então depois a gente colocou a voz, depois a gente colocou solo de guitarra, colocou piano, órgão, a gente colocou um órgão Hammond, né? E aí colocou um órgão Hammond com caixa Leslie e tudo tal. A gente fez isso tudo de overdub, tá? Solos, violões, vozes, teclados foram feitos depois, teclados e coros, tá? Foram feitos depois. O restante foi ao vivo. Essa é a forma que se gravava, principalmente nos anos 70, tá? Nos anos 70 se fazia muito essa coisa de ter pelo menos, sei lá, baixo, bateria e piano, ou então baixo, guitarra e bateria, sabe? Você tem um trio ali acontecendo, pelo menos isso, e você colocar o restante das coisas em cima, tá?
Eu gosto muito disso. Você tem essa divisão, essa coisa de você poder conseguir a divisão dos sons bem feita. Embora eu já fiz também na mesma sala da minha banda mesmo, eu tinha uma banda chamada Monster, que foi de 98 a 2008. O nosso terceiro disco, que é de 2005, a gente gravou a base ao vivo, todo mundo tocando na mesma sala, com os amplis na mesma sala. Se você ouvir a bateria separada, você tem um som dos amplis acontecendo, mas eles não chegam a ser muito altos. Tá? E se você ouvir os amplos, tem um som da bateria, mas também é assim, é desprezível, sabe? Você ouvindo com a música, as coisas não se atrapalham. Então, mesmo quando era a mesma sala, a gente tem condição de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto bastante porque você tem, como eu falei, a dinâmica dos músicos tocando, o tempo dos músicos tocando. Até fala sobre uma coisa interessante, né? Um amigo meu, Daniel Asbeck, ele fez um trabalho de uma banda dele e falou assim: pô, eu não queria aquela coisa travada do metrônomo tocando tudo no tempo, né? Então o que eu fiz? Eu peguei e gravei minha guitarra, uma guitarra guia, no meu tempo, sem ter um clique. E depois eu construí o clique em cima disso, né? O Logic Audio faz isso com o Logic Pro, Logic X, né? Eu sou velho. Ele faz isso com uma certa facilidade. Então ele criou um clique variável e depois a banda tocou em cima desse clique variável. E aí ficou o disco inteiro com essas variações de tempo que são mais naturais. Só que aí você tem uma variação de tempo natural do guitarrista e não da banda. Você entendeu? Não é a mesma coisa de você ter todo mundo tocando junto. Às vezes uma parte que é mais simples para o guitarrista, ele pode acelerar, mas ela não é mais simples para o vocalista ou para o baterista, eles seguram mais o tempo, entendeu? Então, o tempo da banda não necessariamente é o tempo do músico. É chatinho de explicar isso, mas é uma coisa que eu gosto bastante das oscilações que tem com a banda, quando a banda toda está tocando junto, seja em dinâmica ou seja em tempo. E mesmo que você grave com clique, tá? Alguns discos que eu fiz foram feitos com clique. O CPM 22, o Cidade Cinza, a gente fez a base desse jeito, a base ao vivo, e depois fez os overdubs. Foi gravado com clique, tá? É um disco, inclusive, que é o único disco que eu tenho um Grammy como produtor, né? Eu tenho como produtor, engenheiro de gravação e engenheiro de mixagem. Os outros são como engenheiro de gravação, né? E que eu tenho 4, né? E esse disco ficou com uma sonoridade muito legal. E tem a coisa da pulsação da banda tocando junto, mesmo tendo um clique. Tá? É diferente de você gravar a bateria e depois colocar o restante e tudo mais. Então, assim, são possibilidades. Claro que quando a gente fala em home studio, geralmente a gente está falando de gravar um elemento por vez. Mas se você puder experimentar um dia, levar uma banda para dentro de um estúdio, não precisa ser um estúdio de grande porte, mas um estúdio de médio porte, e colocar para gravar todo mundo tocando junto, tem que estar muito afiadinho, tá? Tem que estar muito ensaiado, tá? Cara, faz uma diferença. Tanto que da minha banda mesmo, a gente tem 3 CDs, eu só fui fazer isso no terceiro CD, porque nos outros 2 eu achei que a gente não estava preparado ainda. A banda não estava coesa, redonda para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então vai um tempinho para você firmar, você fala assim, pô, estamos bem ensaiado, a gente tá aquela máquina bem azeitada, a gente tocou bastante ao vivo, a gente já se entende muito pelo olhar e tudo mais, então vamos tocar e fazer a coisa acontecer, né? Teve até uma situação engraçada, teve uma música que a gente estava gravando, que a gente gravou ela, depois a gente ouviu e falou, pô, mas tá quadrada, né? Não tá rolando o que tem que rolar. E a gente gravou de novo, e, pô, mas não tava. Eu peguei e falei pros caras assim, cara, sabe o que tá faltando? Tá faltando a gente tocar como a gente toca ao vivo, entendeu? Batendo cabeça, socando a porrada nos instrumentos, entendeu? E tudo mais. Não tá dando essa intenção, né? E a gente tocou como a gente tocava ao vivo. Tinha coisa de dar porrada no baixo, a gente tá tocando com a palheta e tipo, vai ter um mi solto que vai soltar, eu batia no baixo, o batera virava a baqueta, jogava a baqueta pro alto, aquelas coisas todas. A gente gravou assim e ficou muito diferente. Você não tem noção da diferença que fez. Ou o clima que a gente conseguiu passar nessa gravação em relação ao que estava sendo feito antes. Tá? Então tudo interfere no resultado final. Deixa eu falar aqui de uma outra coisa. Fala que eu faço consultorias e que eu tenho meus cursos também, tá? Eu tenho meu curso, então você quer gravar sua música? Que esse curso é voltado para quem quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade, tá? Para o músico que quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade. Eu vou deixar o meu site aqui, vou deixar um link na descrição ou na minha bio. Dá uma entrada lá, esse curso assim, ele vai preencher as lacunas no seu aprendizado. Você já está gravando, não está tendo bons resultados? Esse curso vai preencher as lacunas. E a consultoria eu indico para quem já está mais avançado, tá? Você que já está tendo bons resultados, você já está gostando do seu resultado, tem resultado que você fala assim, não, isso aqui soa profissional, mas eu acho que ainda falta um pouquinho para chegar onde eu quero, é para você essa consultoria. Vale muito a pena, tá? São consultorias de 1 hora, eu faço online e a gente bate um papo a respeito de tudo que você está fazendo, sua forma de trabalhar, os equipamentos que você usa. Eu vou ouvir sua música, eu consigo ouvir sua música e pilotar a sua máquina a partir da minha aqui e vou te dar sugestões
sugestões do que você pode fazer para melhorar seu trabalho, tá? Faz muita diferença, as consultorias fazem muita diferença mesmo. E continuo fazendo trabalhos de mixagem e masterização também, entre em contato, tá? Vou deixar aqui, para consultoria, mixagem e masterização, tem o WhatsApp da firma, tá? Eu vou deixar aqui na descrição ou então na minha bio. A gente se vê semana que vem com mais material desse produção de A a Z. Valeu!